Graça e paz do Senhor Jesus. Eu saúdo a amada igreja do Senhor. Eita, como que não chora hoje, hein? Tem papel aí? Estou muito feliz hoje de estarmos aqui reunidas. Não para trazer um mandato de reconhecimento pessoal para a igreja. Porque o foco não é a Mônica. O foco não é o testemunho da Mônica. O livro Salvo pela Graça é simplesmente uma ótica, uma lente apontando a fonte de uma mulher que tinha fome e sede. Amém? Eu quero, antes de abrir a palavra, eu quero levantar um altar de adoração ao Senhor, porque Ele é digno. Falei, Senhor, eu não quero nem abrir a Bíblia se antes eu não agradecer o Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero te louvar, Senhor. Obrigado, Senhor, por me tirar da gaveta, por me desafiar, me encorajar. Senhor, obrigado, Espírito Santo, por limpar as minhas lentes. Oh, Espírito Santo, obrigada por tocar na minha identidade. Obrigado, Espírito Santo, por me revelar Jesus, a minha fonte de salvação, de redenção. Oh, Jesus, obrigado, Senhor, por cumprir o teu papel tão genuinamente, Senhor. A palavra do Senhor diz que o Senhor é o caminho, a verdade, a vida, e eu tenho provado desse lugar. Eu tenho estado todos os dias na jornada da estrada de Jesus. Oh, Jesus, obrigado, Jesus, por não largar das minhas mãos. Obrigado, Jesus, porque nos dias de falta de coragem, o Senhor foi a minha fonte. Obrigado, Jesus, por muitas vezes, Pai, o Senhor me encorajou no seu colo. Obrigado, Jesus, por me apontar ao Pai, Jesus. Obrigado, Jesus, porque essa linda jornada, Senhor, o Senhor tinha um alvo estabelecido, que era a mesa. Obrigado, Jesus, obrigado por essa família tão completa. Obrigado, Espírito Santo, pela Trindade. Obrigado, Senhor, por nos revelar uma paternidade. Obrigada por nos dar um nome, Pai. Obrigado, Senhor, por colocar, Senhor, um anel no nosso dedo, Senhor. Obrigado por trocar as nossas vestes. Obrigado, Jesus, por trocar as nossas sandálias. Mas em especial, Senhor, obrigado por me esperar como o pai do filho pródigo. Ele estava na porta, na estrada, Senhor, com expectativa, esperando o filho. Pai, obrigado, Pai, pela sua genuína expectativa. Obrigado, Pai, porque nesse caminho nós encontramos redenção e amor. E Deus, obrigado. Eu quero agradecer também uma pessoa que foi muito cirúrgica para me encorajar. Queria honrar meu marido, queria que ele viesse aqui. Quantas vezes eu falava, por favor, não me põe para orar. Tá bom. Chegava lá, ele fazia o contrário. Quantas vezes eu não via nada. Todos os dias ele é um instrumento de Deus para me encorajar. Ele me mostrou as lentes como o Pai me enxergava. Muitas vezes eu me enxergava tão diminuída, tão destituída de amor, e Ele foi o canal de Deus para revelar ao Pai sobre a minha identidade. E eu quero enaltecer a sua masculinidade, o seu sacerdócio, o seu amor, o seu coração. Eu só estou aqui porque dentro da nossa casa tem um sacerdote. Eu só estou aqui porque existe um pastor. Eu só estou aqui porque há um homem valente todos os dias me levando para a mesa da presença. Eu só estou aqui faminta pela presença porque todo dia eu tenho reflexo de alguém que vive nesse lugar. E eu quero enaltecer seu coração nesse dia, falar que você é um homem de Deus, que eu admiro, que a nossa casa tem o privilégio de ser guiada por você.
Amém? Amém. Eu queria honrar também minha mãe, ela não gosta de aparecer, né, mãe? Honrar meus pais que vieram de longe. A minha mãe orou 15 anos. Levanta aí, mãe, para a igreja conhecer a senhora. 15 anos. 15 anos ali na presença, gemendo, orando, para que um dia eu tivesse um encontro real com a presença de Jesus. Obrigado, mãe, pelos seus joelhos. Obrigado, pai, pelas suas orações. Obrigado pela sua obediência, pela sua honestidade, pela sua integridade. Obrigado pelos seus esforços na madrugada para trazer pão para a nossa casa. Obrigado porque o Senhor é o fiel modelo do sacerdote dentro da nossa casa. Viu? Eu amo vocês. Amém? Agora eu quero chamar papai. Eu buscando uma direção do Espírito Santo, falei, Senhor, eu quero que o Senhor me guie da forma mais peculiar que o Senhor já me guiou em todas as circunstâncias. E aí ele falou para mim assim, eu não quero que você ministre no altar. Eu quero que você reproduza no ambiente do corpo. O ambiente o qual eu atraí seu coração. O ambiente foi a mesa da presença. Ele falou, ministre a minha noiva na mesa. Eu quero que elas não tenham uma revelação religiosa da mesa. Eu quero que elas tenham um encontro de convicção da sua essência na mesa. Porque eu estou na mesa. Eu estou na mesa e quando a gente recebe essa revelação do Pai, a gente começa a desfrutar da presença do Pai. Não fica um movimento de religiosidade. Fica um movimento de intimidade. A mesa nos traz um movimento de intimidade. Todo domingo, quando eu venho pegar minha ceia aqui na comunidade, né, nós ceiamos com o corpo, fazemos uma nova aliança com o corpo, e eu estou falando de novo na presença. Eu reafirmo a minha comunhão de novo com você, meu amado. E essa precisa ser a consciência da igreja nesses dias. Eu trouxe um vídeo, eu queria, antes de entrar na palavra, o Dedê está ali, o vídeo. Por tanto tempo, os filhos se afastaram da casa do pai. Tentaram preencher o vazio com o mundo, com esforços, com culpa, com religião. Mas o pai nunca deixou de esperar. E nesse exato momento, eles estão se reunindo de toda parte do mundo. A graça foi o caminho que ele preparou. Não um mérito, mas um convite. Não um peso, mas um abraço. Em Cristo, o Pai abriu os braços novamente e chamou cada filho pelo nome, para voltar ao lugar de onde nunca deveria ter saído, o colo do Pai. Salva pela Graça é mais do que um livro. É um testemunho vivo da restauração de uma filha que voltou para os braços do Pai. E agora te convida a voltar também. Filhos estão voltando. O Pai está reunindo sua casa. Amém. Que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento, e o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento. Aleluia. Nós somos a recompensa do penoso trabalho de Yeshua.
Senhor, obrigado, porque os filhos estão voltando. Os filhos, há um barulho, Senhor, sobre a face da terra de um grande ajuntamento de filhos redimidos. Há um grande ajuntamento, Senhor, dos filhos restaurados, restituídos, lavados, perdoados. Senhor, eu quebro agora toda distância, toda parede, todo muro de separação. Todo fragmento na nossa identidade, Senhor, eu quero quebrar agora. Os muros da religiosidade, os muros, Senhor, ó Deus, da indiferença. Os muros, Senhor, da distância. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Eu chamo agora, Senhor, ó Deus, uma conexão divina, absoluta com a sua voz. Senhor, a tua palavra diz que as suas ovelhas escutam a sua voz. Deus, eu oro nessa noite em cima dessa palavra, para que haja manifestação legítima da voz do Cordeiro de Deus. Eu oro por legitimidade na nossa identidade, Senhor. Eu oro, Pai, para que toda identidade fragmentada, distorcida, rebuscada, ó Deus, caia por terra agora, Senhor. Limpa as nossas lentes, Espírito Santo. Espírito Santo, cala toda voz que não seja a voz de Yeshua. Cala a voz do engano, da mentira. Senhor, em nome de Jesus, toda voz que não seja a voz das muitas águas nessa hora, seja calada. Senhor, que haja uma conexão profunda de audição agora. Como o Senhor conectou os ouvidos do profeta Isaías, Pai, com a sua voz. Oh, amado Espírito Santo, ouvidos sairão daqui, Senhor, abastecidos de precisão, de autenticidade, de comunhão contigo. Senhor, a fonte não mudou, Senhor, a fonte ainda é a voz. Ainda é a voz. Nos ensina a nos apaixonar pela sua voz, nos ensina a conhecer a sua voz, nos ensina a sermos guiados pela sua voz, nos ensina a desfrutar da sua voz. Nós queremos desfrutar, Senhor, não é pesado, o fardo do Senhor nunca foi pesado. Toda conectada, Senhor, nós queremos desfrutar dessa voz. Obrigado, Jesus, obrigado. Conecta agora, Senhor. Conecta com precisão. Que eu diminua para que a sua voz se manifeste, Senhor. Deus, em nome de Jesus, me esconda na sua voz. Ore, canta, labaxê. Aqui está o livro. Talvez você veio aqui hoje ouvir uma história de um testemunho. Mas hoje você não vai ouvir a história desse testemunho. Você vai levar para casa e você vai ler na sua casa. Porque não é sobre a Mônica. É sobre a fonte inesgotável da presença de Deus, da paternidade de Deus. Ele falou: filha, o seu livro é uma ponte. Ele é só uma ponte. Não gere expectativas nessa ponte. Não toque nessa ponte. Não pleiteie com essa ponte. Essa ponte é uma conexão de levar pessoas a mim. 13 capítulos guiados pela voz de Deus com intencionalidade. De Senhor, eu quero me sentar à mesa. Senhor, eu quero conhecer. Eu não quero andar num movimento de performance. Eu quero conhecer, eu quero entrar. E as pessoas falam: uau, ela tem algo diferente. Ela carrega. Quando a mulher samaritana tem um encontro com Yeshua, né, naquele poço, um encontro foi o suficiente. Uma conexão com a voz de Jesus foi o suficiente para aquela mulher abrir mão do cântaro e ir em direção ao seu plano e propósito de Deus. E eu quero encorajar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, livro de Gênesis 3.
que o Cordeiro, que ele receba, e ele está recebendo a sua recompensa. Aleluia. Receba. Fala assim, 3, Gênesis 3. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes e vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-a do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram-se folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Amém? Havia um ambiente profético estabelecido naquele lugar. Deus pensou em todas as circunstâncias. Ele tinha um processo naquele movimento que ele estava fazendo. E ele pega ali naquele movimento do 3, ele gera todas as coisas com intencionalidade, autenticidade, para apontar para a sua voz. Ele preparou o ambiente para estabelecer no coração de Adão e Eva uma conexão. Ele estava preparando as coisas, adornando as coisas, para gerar um ambiente de total intimidade com eles. Um ambiente de comunhão e de relacionamento. E ali mostra um coração que estava próximo da queda, mas que ainda assim teve acesso à voz de Deus. Eles desfrutavam da voz de Deus. Eles conheciam a voz de Deus. Eles tinham um horário, um portal espiritual estabelecido naquele lugar que eles sabiam, daqui a pouco a voz vem. Eles podiam estar em qualquer ambiente, mas a mentalidade deles era acionada. Daqui a pouco é a hora da voz. Daqui a pouco é a hora da conexão. Daqui a pouco é a hora de desfrutar da presença deles. E quando Adão e Eva escolhem tomar uma outra direção, se mover debaixo de outro movimento, ela não só abriu mão do acesso a todo aquele lugar e ambiente, mas eles estavam dizendo assim, eu estou abrindo mão do acesso. A minha vontade é mais importante agora nesse movimento do que a voz do acesso. Uma desconexão através de uma troca. E o Espírito Santo está gerando um entendimento sobre nós como noiva. Filha, independente da sua posição e do seu movimento, na viração do dia eu volto. Na viração do dia eu estou disponível para a redenção. Na viração do dia eu sou aquele que ainda sou a fonte. É na viração. É na viração. Eu não estava lá no Éden, e eu herdei a culpa. Eu herdei a culpa, você herdou a culpa. Mas foi no ambiente da cruz, o qual a graça se manifestou para mim e para você. E eles são julgados a partir daquele movimento de desconexão.
Todo ambiente onde nós somos gerados debaixo de conexão há um fruto. O fruto era a distância. O fruto era a falta de acesso. O fruto era a falta de comunhão. Sabe o que o diabo está produzindo na igreja? Um movimento para te roubar do ambiente da conexão. Vai, produz. Vai, anda. Vai, sai de casa toda hora. Não, você não precisa ler Bíblia. Não, você não precisa ter intimidade. Não, você não precisa orar tanto. Esses dias eu orei. Acho que você está muito excessiva. Sabe que um movimento que eu amo é um movimento de quando Mical vê Davi dançando na frente da arca. Ela vê porque ela tinha um padrão, porque tinha realeza. Era filha de rei. Então Mical tinha uma referência. Ela olha Davi com aquela extravagância, tirando as suas vestes, sua coroa e oferecendo a sua adoração extravagante naquele momento. E Davi volta. Mical entra no movimento de xingar e descredenciar aquele movimento de extravagância na adoração e de conexão que Davi tinha com a presença. Davi vira para ela e fala assim: Mical, eu me farei o mais miserável. Você não entendeu, Mical? Eu estou diante da voz do Todo-Poderoso. O que é uma capa? O que é uma estola sacerdotal? O que é um título de realeza? Eu estou diante da voz do Rei dos Reis. É pequeno. Davi entendia o processo do acesso, a cultura do acesso, a moeda de ouro que é o acesso. Às vezes as pessoas falam assim: poxa, você está fluindo. Pois é, amada, é o acesso. Você cresceu, é o acesso. As pessoas querem o resultado, mas não querem o acesso. As pessoas, quando vê você, Deus levantar você, vai falar: oh, eu quero estar no lugar que ela está. Mas não quer entrar na madrugada, ir lá para o acesso, pagar tempo no acesso, investir no acesso. Tem dias, igreja, que vai ser difícil. Tem dia que é horrível. Eu falo assim, eu me submeto à voz dele, porque ele está aqui. Pai gera conexão. Pai gera convicção da presença. Nós precisamos de uma convicção, batismo na nossa convicção. Sabe por que a gente não consegue permanecer? Falta convicção. Você ora de qualquer jeito. Você faz de qualquer jeito. Falta entendimento na convicção. Se a sua convicção está alinhada com quem ele é, vai haver reverência, vai haver entrega, vai haver adoração extravagante, vai haver a entrega do bom perfume. Quando a mulher do vaso de alabastro entra, quebra o vaso, joga nos pés de Jesus, aquilo foi perfumado, todo o ambiente foi transformado. Sabe o que houve? Os fariseus, o primeiro movimento contrário, os fariseus olhou a medida. Epa, a medida subiu. Epa, subiu demais isso aqui não é de Deus, isso aqui não é. Oh, o mundo espiritual está nos lendo. Ele está olhando para o seu vaso de alabastro. O seu movimento, sua fome pelo acesso. E o pai estava lá, era uma mulher pecadora, mas redimida através do acesso. Era uma mulher pecadora, mas era uma mulher que tinha anseio a trocar o acesso. Oh, os fariseus olham, oh, ele não é profeta não, que se ele fosse profeta ele entenderia que aquela mulher é pecadora. Jesus falou: meu filho, não é sobre pecado, meu filho, é sobre acesso. É sobre acesso, igreja. Aí lá em Lucas 15 fala de um pai, o pai do filho pródigo. Como eu amo esse pai. O pai olhou para o filho pede a herança. Ele dá a herança. O que o filho estava falando ao coração daquele pai? Você está morto para mim. Olha que duro. Você está morto para mim, eu não te vejo mais como... Pega a herança, vai gastar a herança, se lava na impureza, se lava no pecado. E vem o filho, lembra. O filho lembra que na casa do pai havia redenção. Na casa do pai tinha acesso. Na casa do pai nem
A pessoa que trabalhava lá comia aquele tipo de comida. Deixa eu te falar. Para o filho o que era importante era a herança. Para o pai era o relacionamento. O pai não estava perguntando assim: meu filho, você voltou com algum dinheirinho aí? Sobrou alguma coisa? Ele só queria o filho. Ele estava lavado. A Bíblia diz que ele estava num ambiente contrário ao judeu. O judeu odiava porco. O porco era um animal imundo. O judeu não podia ter acesso a porco. O filho vem lavado. Ele no chiqueiro ele se lembra do pai, num ambiente contrário da religiosidade. Na casa do meu pai, com certeza aquele filho estava impregnado da imundície do porco. Querido, eu em Minas Gerais eu tive um chiqueiro. O senhor lembra, pai, que a gente teve um chiqueiro? Que eu que alimentava o chiqueiro ainda. O senhor lembra? O cheiro empesteava, Clécia, toda a comunidade. Olha lá, a casa dela é a casa dos porcos. Olha lá, é a casa da Mônica, onde tem os porcos. Porque o cheiro é terrível. O cara sai do ambiente terrível, ele fala assim: eu vou para o meu pai. Eu vou para o ambiente da restituição. Eu vou para o ambiente da cura. Eu vou porque lá eu vou ser redimido. Lá meu pai não vai me importar. O pai não vai se importar se ele sentir, acessar o cheiro do chiqueiro. E vem o filho, coitado, frustrado, derrotado. E o pai está no ambiente impecável. Imagina a alegria daquele pai vindo, olhando de longe. Meu filho está vindo. Não há lugar mais de trevas onde o pai, a graça do pai não possa te alcançar, igreja. Quando ele se alinhou na cruz, ele falou: está pago, igreja. Está pago os seus pecados. Eu pego do império das trevas e te transporto para o ambiente da luz, o ambiente da redenção. O primeiro movimento que me encanta do pai: abraçar. Não tem distância entre o pai e o filho. Não tem distância da religiosidade. Filho, você é meu filho. Foi nesse lugar que o pai me viu. É nesse lugar que o pai te vê. Você é meu filho. O amor cobre uma multidão de pecados. O pai olha, abraça, insere ele de novo na conexão. Quando o pai insere ele na conexão, aí começa o processo. Primeira coisa, roupa. Estou tirando essa roupa, filho, com cheiro de imundície. Estou restituindo a sua identidade, filho. Eu estou colocando em você vestes reais. Você não vai ficar mais no chiqueiro. Eu estou te transportando agora para o império da luz. O chiqueiro não é o seu lugar. A desconexão, o problema não era o chiqueiro. O Espírito Santo acabou de falar comigo. O problema não é o chiqueiro. O problema é a desconexão com o Pai. O chiqueiro, meu amado, é fácil. Você toma um banho e já era. Não é? Haja sabonete, mas tudo bem. Mas a falta de conexão é que gerou a falta de intencionalidade naquele coração de enxergar o Pai. De ver que o Pai estava todo dia presente. E aí o outro movimento que eu amo: tira as sandálias. Imagina quanto cocô de porco não tinha naquelas sandálias. Agora eu estou dando destino para você. Eu estou tirando os sapatos da vergonha e estou inserindo em você agora uma nova jornada. Uau! E não era a jornada de fazer algo para o Pai. Porque em contrapartida havia um filho que estava lá, dentro da casa, servindo o pai. Fazendo tudo que o pai precisava. Era um exímio de filho. Mas esse filho estava longe do acesso do pai. Era um filho que estava dentro, mas o coração estava longe. Em contrapartida, um que estava fora, mas o coração estava dentro. Porque a hora que o processo se mexeu, ele lembrou: eu conheço o meu pai. E em seguida ele põe as sandálias no filho que foi embora e ele gera o quê? Uma conexão na aliança. Ele põe anel no dedo.
Ele está falando assim: meu filho, você não vai ter só um acesso na nossa conexão, mas você vai acessar uma aliança eterna. Eu sou um Deus de aliança. Eu me alianço com você. Mesmo você estando num ambiente improvável, destituído, inalcançável, eu é que redimo, a minha conexão é que te transforma, é a minha conexão que te habilita, é a minha conexão que te faz fluir, é a minha conexão. Ele fala: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, o Pai é o que alimenta, é o agricultor. Quando nós sentamos, saímos da roda constante da religiosidade, Ele está falando assim: come e bebe. Come e bebe da minha fonte. Come e bebe. Eu já bebi muitos anos de algumas fontes. A Clécia tem 10, 12 anos que eu bebo dessa fonte. Tem algumas fontes que eu bebo. O Léo é uma fonte que eu bebo. Pessoas, alguns ícones que eu bebo. Mas é intransferível a nossa responsabilidade de ir direto para a fonte da vida, da água viva. É intransferível. E quando você estiver nessa fonte, ela vai começar a gerar mais comportamentos dignos da essência de Cristo. Você vai começar a ser uma boa mãe. Você vai começar a ser uma boa amiga. Você vai querer ser uma boa, missionária. Uma boa filha. Porque quando eu estou na fonte, a videira vai liberar sustento para que eu possa ser viçosa diante da presença. Ela vai gerando e o Pai vai gerando processo. Pega a enxada, vamos tirar esse cupim. Vamos tirar as arestas aqui. Filha, deu bicho aqui, vamos colocar um adubo. Ele vai limpando a eira, é o papel do Pai. Mas a gente hoje não quer se apresentar nesse lugar. A gente vai se enrijecendo espiritualmente e vamos ficando inacessível para a presença. A presença deixa de ter acesso. E Ele quer ter acesso abundantemente sobre nós. Ele não quer que você só faça algo para Ele. No Éden Ele não perguntava para Adão: e aí, Adão, contou quantos cavalos hoje? Pôs nome em quem? A presença de Adão era o suficiente para ele. Eu acho que ele olhava aquilo e ficava contemplando a beleza dos três ali. A perfeição da criação. A redenção estava no lugar, igreja. É sobre ele. O Espírito Santo falou assim: não é sobre escrever livro, filha. Não é sobre ter um canal. Não é sobre ter uma roupinha aparente. Não é sobre isso. É sobre carregar a minha presença. É sobre carregar perfume. Aquela mulher, ela tinha perfume para dar. Ela juntou estações. E eu pergunto: Espírito Santo, eu estou gerando o suficiente, amado Espírito Santo? Eu estou diligente com o processo? Ou eu estou desvalorizando o meu processo? Deus está gerando na igreja intencionalidade. Nós precisamos nos arrepender, igreja. Tá bom? Tudo tá bom? Todo ano eu faço, Senhor, uma reflexão. Senhor, esse ano não tá bom, não foi bom. Aumenta a fome, aumenta a sede, aumenta a minha devoção, aumenta a minha intencionalidade. Aumenta, Senhor, porque senão, Senhor, nada disso vai valer a pena, igreja. Não é sobre exercer um ofício, é sobre conhecer a fonte do ofício. É sobre conhecê-lo. Oséias 6 fala: prossigai em conhecer o Senhor. Por que paramos? Por que estacionamos? Hoje eu fiquei lembrando de uma cena. Eu sou grandona, eu tenho 1,76 m. Todas as mesas que eu vou é sempre mais baixa. As minhas pernas ficam todas de fora. E eu fico: nossa, Senhor, por que a minha mesa? Por que eu faço uma mesa mais altinha?
Aí o Espírito Santo falou assim: filha, você lembra que quando a sua essência estava baixo nível, você se sentia enquadrada, imperfeita para as mesas. Você não se encaixava. Agora, quando você está na mesa com a presença, a Bíblia fala de um exemplo que eu amo, era Mefibosete. Mefibosete carregava realeza, filho de rei, linguagem de rei, fortuna de rei, acesso de rei. Esquecido, manco. Davi olha para Ziba e fala: alguém na casa de Saul que eu possa honrar? Tem sim, meu senhor, tem. Mefibosete, manda chamar. Eu não comerei, não beberei até Mefibosete se apresentar à mesa. Aquilo ali é a figura de Jesus para nós. Não vou comer enquanto ela não sentar na mesa. Ele era manco. Toda a cidade devia saber da vergonha e do defeito de Mefibosete. Mas enquanto ele sentava na mesa, Davi falou: eu vou esperar. Tem realeza sobre ele. Eu vou esperar Mefibosete chegar. Ele chega. Primeira coisa que ele faz, ele senta. O que ele faz? Na mesa ele esconde a sua deficiência. Ele ficou igual. Na mesa todos nós somos iguais. Davi, quando olhou para a realeza, não, vou te restituir reino, eu vou te restituir herança, lugar à mesa, você vai comer todos os dias na minha mesa, Mefibosete. Todos os dias você vai ter acesso. Tudo que foi roubado e tirado de você vai ser devolvido, Mefibosete. Mefibosete escondeu por alguns momentos a sua deficiência motora debaixo da mesa. Querido, por isso que Deus está chamando os mancos dessa geração. Volta para a mesa. Eu sou manca. Eu só não manco fisicamente, mas eu sou manca. Sabe por quê? Porque Jesus, igual Jacó, curou, redimiu, mas deixou a marca para que você não se esquecesse da redenção. Então quando eu estou, opa, aí o Espírito Santo me lembra: tem redenção, tem o sangue do Cordeiro sobre você, tem herança, tem restituição. E quando o Espírito Santo falou para mim: põe a mesa, não deixe os diáconos levarem a mesa para minha noiva, eu quero que elas criem na mentalidade delas um ambiente de acessibilidade. Você é acessível à presença. O pai já está na mesa. Davi já está na mesa convocando o manco. Senhor, graças a Deus, reconhecemos que somos mancos, porque precisamos do Senhor. Nos faremos o mais miserável possível, Senhor, diante da sua presença. E eu queria fechar com a ceia. Eu queria convidar você para orar primeiro. Nós vamos gerar uma mentalidade de convicção. E nós vamos tomar a mesa, a ceia juntas, ao redor da mesa. O pai não quer que os filhos fiquem longe da mesa. Cara, quando eu coloco a mesa na minha casa, Clécia, a minha alegria é ver meus filhos na mesa, meu marido na mesa, os outros filhos agregados na mesa. Me dá uma alegria, parece que uma fonte de contentamento. Você vê todos os seus filhos assim na mesa. Imagina o pai, Moninha. Ele olhando: é na mesa que eu chamo vocês, é na mesa que eu curo, é na mesa que eu restituo, é na mesa que eu habilito vocês, é na mesa que eu empodero, é na mesa que eu liberto, é na mesa que eu toco você. Sabe por quê? Eu tenho acesso olho no olho com você. Eu tenho acesso olho no olho, e do olho a gente não consegue mentir. Tu já viu alguém falso? O olhar, ele não consegue te olhar no olho, porque o olho é a fonte da vida. Aí Jesus fala: quero olhar no teu olho, para o meu reflexo de quem eu sou ser transferido para quem você é. Tá entendendo como é forte?